Ali, radiotv.com. Informações e entretenimento de Bebedouro para o mundo. Bom dia. Começa agora. Aqui Ali Notícias. Aqui Ali radiotv.com. Aqui Ali Notícias. Prioridade para os acontecimentos do dia. As últimas do esporte. Aqui Ali Notícias. Os destaques do dia. Mega Sena pode pagar 22 milhões de reais. As principais notícias nacionais nesta quarta-feira. Estado realiza mutirão de renda básica emergencial. Prazo para inscrição acaba hoje. INSS notifica 1.700.000 pensionistas para atualização cadastral. Removidos professores da rede municipal de Bebedouro. Os números da Covid-19 em Bebedouro até terça-feira. Grupo Amigos da Sopa ajuda quem se encontra em situação de rua. Sebrae aqui Bebedouro atenderá em novo horário. Online estratégia é o tema do editorial. Os principais jogos de futebol realizados e os programados para este meio de semana. Inter de Bebedouro perde para Francana por 3-1 e fica em situação delicada na segundona. Quarta-feira, 4 de novembro, Primavera Brasileira, lua cheia. Este é o dia de número 309 de 2020. Aqui Ali Notícias, edição 4.991. Uma produção Irra Comunicação. Apresentação Eduardo e Carol Irra. Se você tem o curso de magistério ou graduação universitária para lecionar, pode se associar ao CPP de Bebedouro. Fique sócio mesmo que não esteja lecionando. O CPP coloca à sua disposição uma bem estruturada área de lazer e esportes com piscinas, quadras, campo de futsal social, salão de festas, parque infantil e lanchonete. Informe-se mais e fique sócio do CPP de Bebedouro, na rua Frei Antônio Preto, 394, no Jardim Casa Grande. Telefones 3342-3337 e 3342-6090. A dengue é uma doença viral transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, que também é causador da chikungunya e do Zika vírus. Cerca de 550.000 doentes necessitam de hospitalização e 20.000 morrem em consequência da dengue. Por isso, é primordial uma ação do governo, juntamente com a população, para higienizar esse mal que nos assombra. Faça a sua parte. Não deixe água parada. Jogue fora pneus velhos. Vire garrafas de boca para baixo. E evite o acúmulo de água em jardins. Não se esqueça também de manter fechadas as tampas de caixas d'água. Essa é uma luta de todos. Vamos juntos contra a dengue. Empreendedorismo e solidariedade são temas da edição de novembro da Aqui Ali. O ICDH, Instituto de Compromisso com o Desenvolvimento Humano, leva cultura e arte a bairros de Bebedouro com a Companhia de Dança Desiderata. Conheça a história deste projeto que conta com 105 alunos e oferece oportunidades para crianças, adolescentes e jovens da periferia. A empresária Valquíria Medeiros Ferreira e suas filhas Ana Beatriz e Camila abrem as portas da Amazing Fashion, com coleções plus size e convencional para mulheres elegantes e cheias de estilo.
A dermatologista doutora Iane Batista aborda o tema acne. Ela discorre sobre alguns tratamentos para quem convive com as temidas espinhas. Na página Estilo, Laís Santin aborda os diferenciais de designers brasileiros. Na coluna do psicólogo Marcelo Pelissari, ecoansiedade, mudanças climáticas e como isso influencia sua saúde mental. Aqui e Ali, impressa e digital, a sua revista de Bebedouro e região. Aqui e Ali Notícias, previsão do tempo, comemorações, santo do dia. Sol com algumas nuvens, não há previsão de chuva nesta quarta-feira para Bebedouro e a microrregião. O pôr do sol se dará às 6 horas e 26 minutos. Temperatura máxima de 31 graus. Umidade relativa no ar, 81%. Para amanhã, quinta-feira, também sol com algumas nuvens, não há previsão de chuva. Temperatura máxima de 32 graus e mínima de 16. Comemoram-se hoje, 4 de novembro, Dia do Inventor, Dia de Prevenção contra Doenças do Coração e o Dia da Independência da Itália em 1946, cuja capital é Roma. Hoje, 4 de novembro, é o dia de São Carlos Borromeu. Carlos nasceu em Arona, na cidade da Lombardia, em 2 de outubro de 1538. Ele se formou em Direito Civil e Canônico. Aos 22 anos, foi nomeado cardeal e arcebispo de Milão, ajudado pelo tio Pio IV. Foi secretário do Papa e articulador de reformas. No século XVI, quando a peste atingiu Milão, Carlos saiu às ruas com uma corda amarrada no pescoço e uma cruz nas costas, implorando solidariedade. Tinha apenas 46 anos quando morreu, em 4 de novembro de 1584. Agora, os fatos que marcaram o dia pelo mundo, a imprensa fazendo a memória da informação, os acontecimentos ao longo dos anos no dia de hoje. No dia 4 de novembro de 1969, Carlos Marighella foi assassinado aos 57 anos em São Paulo. Guerrilheiro, ele era líder da luta armada contra a ditadura militar. Em 4 de novembro de 2001, a ginasta Daniela Hipólito conquistou a medalha de prata nos exercícios de solo durante o Campeonato Mundial de Ginástica Olímpica na Bélgica. No dia 4 de novembro de 2003, morreu aos 92 anos a escritora Raquel de Queiroz. Ela foi a primeira mulher a ingressar na Academia Brasileira de Letras. E em 4 de novembro de 2008, Barack Hussein Obama Jr. tornou-se o primeiro negro a vencer uma eleição presidencial nos Estados Unidos. Aos 47 anos, Obama derrotou o candidato republicano John McCain e venceu a eleição com a maior participação popular em 100 anos, tornando-se o 44º presidente dos Estados Unidos. Aqui e Ali, radiotv.com. As apostas em casas lotéricas ou pela internet para o concurso 2315 da Mega Sena podem ser feitas até às 7 da noite de hoje. A aposta mínima custa R$ 4,50. O sorteio também será realizado hoje, mas às 8 da noite. O prêmio estimado é de R$ 22 milhões. Boa sorte! Agora as principais notícias nacionais nesta quarta-feira. O Senado aprovou nesta terça-feira o projeto de lei que prevê a autonomia do Banco Central. A proposta segue para a Câmara dos Deputados e estabelece mandatos de 4 anos para os diretores da instituição.
O texto tem o objetivo de blindar a instituição de pressões político-partidárias. Líderes partidários no Congresso Nacional afirmaram que há acordo para a derrubada do veto do presidente Jair Bolsonaro à desoneração da folha de pagamentos de empresas de 17 setores da economia que empregam mais de 6 milhões de trabalhadores. Segundo parlamentares que participaram da reunião de líderes nesta terça-feira, o acordo para a derrubada contou com a participação do líder do governo no Congresso, Eduardo Gomes, do MDB de Tocantins. Nas últimas semanas, o governo vinha pressionando para o adiamento dessa análise. O veto está na pauta da sessão do Congresso prevista para hoje. A brasileira Doane Emanuela Berdan, professora de ensino bilingue em Libras e Português, está entre as 10 finalistas do Global Teacher Prize 2020, feito pela Varkey Foundation em parceria com a Unesco. Ela foi selecionada entre 12 mil inscritos de mais de 140 países. O anúncio do vencedor será em 3 de dezembro. O prêmio é de R$1 milhão. Aqui Ali Notícias, pelo canal online aquialiradiotv.com. Na Tudo Belo, muitas atrações, variedades em presentes e formas de pagamento estendidas. Na Tudo Belo, preços mais que especiais em vestidos de vários tamanhos e modelos. Também em conjunto de regatas e muitas novidades em moda adulto, feminina e masculina. O atendimento também é pelo sistema de delivery. Tudo Belo, loja completa e amplo estacionamento para sua comodidade. À disposição na Coronel João Manuel 839, Centro Bebedouro. Telefone 17 3342 7272. Dirija-se à loja de máscara e siga as orientações dos decretos governamentais para você ficar protegido do novo coronavírus. Aqui Ali Notícias, informação e cultura na sua manhã. Na volta do intervalo, o Estado realiza mutirão de renda básica emergencial. Prazo para inscrição acaba hoje. Radial Pneus, acessórios, molas, suspensão, amortecedores, escapamentos, peças para reposição, alinhamentos e balanceamentos. O prazer de dirigir com segurança e com o seu veículo em dia com a manutenção. Radial Pneus, Avenida Raufurquim, 1390. Telefone 17 3342 7744, Bebedouro. Muitas novidades para você. Aqui Ali Notícias, das 7 às 8 da manhã, pelo canal online aquialiradiotv.com. Aqui Ali Notícias, prioridade para os acontecimentos do dia. Além de conteúdo informativo, no aquialiradiotv.com, uma programação especial de músicas selecionadas dos gêneros pop, rock, sertanejo e muito mais. aquialiradiotv.com, conectado com as novas tecnologias, profissionalismo em conteúdo de comunicação. Acesse aquialiradiotv.com. Se você tem problema de visão, só o Bira tem a solução. Ligue 98100-9787 e conheça a solução para o seu problema de visão. Ligue 98100-9787 e agendaremos sua consulta com um super desconto no oftalmo de sua preferência. Porque sabe quem tem a solução para o seu problema de visão? Só o Bira. Só o Bira. Só o Bira tem a solução. 981009787, a solução para a sua boa visão. Bira Vieira, a melhor rede de óticas da região. Bebedouro, Monte Azul e Rio Preto. Aqui Ali Notícias, o que acontece na sua cidade.
Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo realiza o mutirão de cadastramento da renda básica emergencial da Lei Aldir Blanc, uma parceria com municípios paulistas. Artistas e trabalhadores do setor aptos a receber o auxílio emergencial devem se inscrever até esta quarta-feira, dia 4 de novembro. O total de recursos é de 566 milhões de reais, dos quais até 189 milhões de reais poderão ser direcionados para o pagamento da renda básica a até 63 mil profissionais da cultura, com 3 mil reais para cada um, e destinará 75 milhões de reais para editais culturais. Já as 645 prefeituras do estado receberão 302 milhões de reais da União. Inscrições pelo site www.proacesc-dirblanc.org.br. Ao todo, o programa deve apoiar a realização de 1.800 projetos e profissionais do setor cultural de todas as regiões do estado, com média de R$ 41.600 por beneficiado. Os valores das linhas variam de R$ 5.000 a R$ 200.000. Ao menos 50% dos recursos vão para proponentes do interior e do litoral. Há editais para todas as áreas da cultura, como teatro, dança, audiovisual, artes visuais, patrimônio material e imaterial, eventos, circo, museus, literatura, produção cultural online, música e espetáculos infanto-juvenis. Tem direito ao auxílio os profissionais que tenham atuado em áreas artísticas nos 24 meses anteriores à data da publicação da lei, o que deve ser comprovado de forma documental ou autodeclaratória. A lei determina ainda que a mulher provedora de família monoparental receba o valor dobrado. Mais informações em www.dadosculturais.sp.gov.br e dúvidas pelo e-mail auxilioculturarroba-turismo.gov.br. O dia a dia nas rodovias da região. Nós vamos agora às informações das rodovias administradas pela concessionária TEB com Osmar Nogueira. Bom dia, Osmar. Olá, Carol. Bom dia. Bom dia a todos os internautas do Aqui e Ali Notícias. Olha, ontem, terça-feira, dia 3 de novembro, a concessionária de rodovias TEB realizou 26 atendimentos aos usuários e não teve registros de acidentes nas rodovias sob a sua administração, Carol. E alguma orientação em especial para os motoristas, Osmar? Tenho sim. Nossa orientação de hoje é sobre ponto cego do veículo. O que será isso? Então preste atenção, amigo internauta. Parte dos acidentes envolvendo automóveis e motocicletas ocorre porque, em determinado momento, um desses elementos se encontra na trajetória de um veículo, mas fora do alcance da visão do motorista. Localizam-se numa área de não visibilidade que normalmente são as colunas laterais dos veículos. Você olha e não vê nada, mas no exato momento que você olhou, um veículo está passando bem ao lado e você não viu. Então isso é ponto cego. Mas como evitá-lo? O motorista deve estar atento para a regulagem dos 3 retrovisores, os 2 laterais e o interno. Os espelhos laterais devem estar de forma que, ao olhar através deles, o motorista visualize apenas 10% da lateral do carro. O restante deve mostrar as faixas de rodagem em ambos os lados. No espelho interno, o motorista precisa conseguir enxergar todo o vidro traseiro. Nem sempre você pode ter um domínio visual completo de tudo que acontece em volta do seu carro. Por isso, é importante você ajustar muito bem a posição dos espelhos retrovisores
antes de iniciar uma viagem. Certo, Carol? Tá certo, então. Muito obrigada pela orientação, Osmar. Um bom dia para você e até a próxima. Obrigado a todos vocês e até a próxima. Compromisso com a comunidade, a sua fonte segura de informação. INSS entra em contato por carta com 1.700.000 segurados para que façam a revisão de dados cadastrais. O procedimento é realizado para reavaliar os documentos apresentados quando da concessão dos benefícios e para garantir o pagamento correto dos benefícios. Segundo o órgão, essa revisão é administrativa e corriqueira, abrange todos os tipos de benefícios, visa evitar fraudes nos pagamentos. Por outro lado, mais de 1.500.000 processos aguardam em fila de espera, com 50% necessitando de atendimento presencial. Caso o seu benefício tenha sido revisado e você sido notificado por meio de carta de cumprimento de exigência, terá 60 dias para enviar a documentação solicitada. Essa data é contada a partir do recebimento da correspondência. Não é preciso enviar os documentos originais, apenas cópia simples, sem necessidade de autenticação. O envio pode ser pelo aplicativo ou o site Meu INSS. Acesse o site ou app Meu INSS, clique em entrar, digite o seu CPF, clique em Me Avançar, procure pelo serviço Atualização de Dados de Benefício. Aqui, ali, notícias. O que acontece na sua cidade? Internet top de linha para toda a família e a sua empresa. Escolha a MD Brasil, qualidade em telecomunicações e tecnologia da informação. Velocidade na conexão é com a MD Brasil. Assistência técnica e atendimento rápido e personalizado. MD Brasil TI e Telecom, do Centro de Bebedouro para o Mundo. Rua Vicente Pascoal 332, telefone 3344-7277. RadioTV.com. Na volta do intervalo, removidos professores da rede municipal de Bebedouro. Empreendedorismo e solidariedade são temas da edição de novembro da Aqui e Ali. O ICDH, Instituto de Compromisso com o Desenvolvimento Humano, leva cultura e arte a bairros de Bebedouro com a Companhia de Dança Desiderata. Conheça a história deste projeto, que conta com 105 alunos e oferece oportunidades para crianças, adolescentes e jovens da periferia. A empresária Valquíria Medeiros Ferreira e suas filhas Ana Beatriz e Camila abrem as portas da Amazing Fashion, com coleções plus size e convencional para mulheres elegantes e cheias de estilo. A dermatologista doutora Yane Batista aborda o tema acne. Ela discorre sobre alguns tratamentos para quem convive com as temidas espinhas. Na página Estilo, Laís Santin aborda os diferenciais de designers brasileiros. Na coluna do psicólogo Marcelo Pelissari, ecoansiedade, mudanças climáticas e como isso influencia sua saúde mental. Aqui e Ali, impressa e digital, a sua revista de Bebedouro e região. Preste atenção. Agora uma dica para se proteger do coronavírus e muitas outras doenças. Algum familiar ou pessoa mais próxima de você está com suspeita de uma doença respiratória? Então, procure manter ambientes bem arejados. Para isso, abra portas e janelas para permitir a perfeita circulação do ar. Você ouviu uma dica para se proteger do coronavírus e muitas outras doenças. Se você tem o curso de magistério ou graduação universitária para lecionar,
pode se associar ao CPP de Bebedouro. Fique sócio mesmo que não esteja lecionando. O Centro do Professorado Paulista de Bebedouro atende a toda a microrregião e quer você como associado. A entidade também lhe oferece orientação jurídica e ajuda você com informações e documentação para que possa exercer tranquilamente o magistério. Informe-se mais e fique sócio do CPP de Bebedouro, na rua Frei Antônio Preto, 394, no Jardim Casa Grande. Telefones 3342-3337 e 3342-6090. Aqui e ali, multipercursos mundo afora. Secretaria de Educação de Bebedouro informa o resultado do concurso de remoção por títulos do quadro de titulares do magistério da Rede Municipal de Ensino referente ao ano de 2020. São as seguintes as professoras titulares de Educação Infantil 1 removidas para o CEMEI, Centro Municipal de Educação Infantil, Patrícia Barrichello Lança, Érica Cristina Correia Fonte, Jaqueline Dutra da Silva Martinez, Natália da Silva Melo Matos, Fernanda Tracanelli Spadoni Ferreira, Simone Cristina Paula de Alencar Inácio, Letícia da Silva de Oliveira e Daiana Gonçalves Morgante de Oliveira. Removida para o CEMEI Amélia Santana Lopes, a professora Fátima Aparecida Fragoso. Removidas para o CEMEI Antônio Carlos Rocha, as professoras Anali Cunha dos Santos e Milena Rosana Gonçalves Veríssimo. Removida para o CEMEI Cacilda de Carvalho Caputo, a professora Jaqueline de Freitas Souza. Removida para o CEMEI Mara Marques, a professora Danúbia Michele dos Santos. Removida para o CEMEI Osória Lopes José de Andrade, a professora Helenice de Fátima Lima Ferreira. Já a professora titular de Educação Infantil 2, Renata Aparecida de Oliveira Toledo, foi removida para a EMEB, Escola Municipal de Educação Básica, Paulo Rezende Torres de Albuquerque, e a professora Silvia Regina Marques da Costa, removida para a EMEB, Antônio Carlos Rocha. E o professor titular do Ensino Fundamental 1, Luiz Fernandes dos Santos, removido para a EMEB, Antônio Carlos Rocha, enquanto Rosilene Soares Correia Gumieri passa a lecionar na EMEB, Otávio Guimarães de Toledo. Aqui e ali, radiotv.com. Prefeitura e Secretaria de Saúde até terça-feira, portanto ontem, confirmam o registro de 1.376 casos positivos de Covid-19 em Bebedouro e de 189 de municípios da região, porém atendidos na cidade. São 1.513 os recuperados, 19 óbitos em hospitais da região e 26 locais, 10 internados graves e 9 com sintomas leves. Já o país registrou 276 mortes pela Covid-19 em 24 horas, chegando ao total de 160.548 óbitos desde o começo da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes no Brasil nos últimos 7 dias foi de 367. A variação foi de menos 30%, indicando tendência de queda nas mortes por Covid. É a menor média desde o dia 28 de abril. Já a queda em relação a 14 dias é a maior já verificada desde o início da pandemia. Vale lembrar que essa queda ocorre após o dia de finados, assim como nos finais de semana em feriados prolongados.
é comum haver queda nos registros devido às menores equipes de plantão. Em casos confirmados desde o começo da pandemia, 5.567.126 brasileiros já tiveram ou têm o novo coronavírus. Os testes de uma vacina contra a Covid-19, produzida por uma empresa da Bélgica, deve ser retomada no Distrito Federal nesta semana. A previsão é de que o estudo recomece até quinta-feira. Pesquisa estava suspensa desde 12 de outubro, após a apresentação de efeitos adversos graves em participante. O prosseguimento do cronograma ocorre após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, autorizar que o laboratório Janssen do grupo Johnson & Johnson retome os testes no Brasil. Desde o alvorecer às 7 da manhã, Aqui e Ali Notícias. Fique por dentro do que acontece na sua cidade. O repórter Toninho Silva entrevista Cássia Oliveira, uma das integrantes do grupo Amigos da Sopa, que ajuda quem se encontra em situação de rua em Bebedouro. A reportagem fala com Cássia Oliveira, que é uma das integrantes do grupo Amigos da Sopa. Cássia, como surgiu este grupo e qual a finalidade dele? Bom, iniciou em uma reunião, um estudo de evangelização dentro do Centro Espírita Rafael Latorre. Estávamos no estudo e um dos participantes já tinha iniciado esse trabalho de entregar a comida, tá, na quarta-feira, tá, aos moradores de rua, aos usuários de droga. Esse que é o público-alvo. Então ele deu essa sugestão de também fazermos o mesmo trabalho, mas na segunda-feira. Então, através de um papo informal, na hora, nós acatamos, gostamos da sugestão, iniciou aí, através dessa reunião de evangelização. Esse grupo tem alguma ligação com religião? Não, não tem nada a ver com religião. Inclusive, nós começamos dentro da casa de uma pessoa. Mas como o espaço é muito limitado, o senhor Ângelo, que é o presidente do Rafael Latorre, nos convidou, porque lá a estrutura é grande, os utensílios, panelas, então foi muito prático para nós, né? Mas assim, utilizamos lá, somos agradecidos, porém qualquer pessoa está convidada, inclusive tem pessoas de outras religiões, é eclético. A religião, entre aspas, lá, é o amor ao próximo, é a caridade. Hoje, quantas pessoas participam deste grupo de caridade? Olha, nós iniciamos com uma quantidade grande. Hoje o grupo está um pouco mais reduzido. O pessoal que trabalha é em torno de uns 9, 10 voluntários. Porém, tem os indiretos, né, que auxilia com recursos, doações, né? Então é um grupo grande, mas que faz o trabalho mesmo. Hoje é mais ou menos umas 8, 9 pessoas. Ô Cássia, explica pra gente de que forma vocês fazem esses alimentos e quando que vocês se reúnem, já que a entrega desses alimentos é feita na segunda-feira. Olha, nós dividimos o trabalho, né? Algumas coisas a gente já adianta no domingo, tá? É adiantado no domingo. Outras coisas a gente faz na hora, no centro, né? E então, como somos uma equipe, um vai embalando, o outro já traz alguma coisa já pronta, né? As compras é feito no domingo, né? Dos alimentos, as carnes que nós vamos utilizar, a proteína. Então, é feito com antecedência, sim. Vocês recebem apoio de alguém, ou recursos financeiros, ou mesmo doações para esses alimentos? Nós temos os voluntários, né, muito deles até anônimo, que ajudam nós com recursos financeiros, porque é uma despesa muito grande fazermos isso. Mas também, e isso é válido, a gente sempre precisa, das pessoas que também na hora levam uma batata, levam um maço de cheiro verde, não perecíveis, que é muito bem-vindo, óleo. Então é uma ajuda daqui, outra ali, um recurso financeiro, e a gente está dando um andamento aí ao nosso projeto. Quando diz
Amigos da Sopa, é só sopa que é servida ou vocês fazem uma alteração nesse cardápio? Não, nós variamos o cardápio, né? Nós temos um grupo no WhatsApp que conversamos com antecedência qual que vai ser a próxima refeição, o cardápio, ou lá dentro mesmo, né? E assim, conforme o clima, a temperatura, se está muito frio, uma sopinha é muito bem-vinda, um caldo. Se está calor, a gente faz aí uma salada de macarrão, uma proteína, um arroz, feijão, polenta. O que nós ganhamos, né? A gente aproveita tudo e a gente sempre varia o cardápio, sim. Qual o critério que é usado para distribuição e quantas pessoas recebem esse benefício? Olha, varia muito, né? Porque tem época que muitos moradores de rua que vão lá pegar a comida conosco. Às vezes nós distribuímos 45, 50 marmitex, né? Aí tem momento que alguns vão embora para outra cidade, mas a média é de 40 a 50 marmitex. Aquelas pessoas que querem fazer alguma doação ou mesmo manter um contato com vocês, qual o número de telefone ou WhatsApp? Nós temos um grupo no WhatsApp, tá? Caso a pessoa tenha interesse, entre em contato comigo e eu deixo meu WhatsApp para a pessoa entrar em contato comigo, me ligar, me mandar uma mensagem que eu dou maiores informações de todo o funcionamento, tá? Eu posso passar meu WhatsApp, a pessoa quiser ajudar, mais informações, pode entrar em contato comigo. Bom, é DDD 17 99137 5300, Cássia. Muito obrigado por todas as informações que você trouxe aos nossos ouvintes. Agradeço a oportunidade e estamos à disposição, tá? Gratidão. guiani.radiotv.com. Na Tudo Belo, muitas atrações, variedades em presentes e formas de pagamento estendidas. Na Tudo Belo, preços mais que especiais em vestidos de vários tamanhos e modelos. Também em conjuntos de regatas e muitas novidades em moda adulto, feminina e masculina. O atendimento também é pelo sistema de delivery. Tudo Belo, loja completa e amplo estacionamento para sua comodidade. À disposição na Coronel João Manuel 839, Centro Bebedouro. Telefone 17 3342 7272. Dirija-se à loja de máscara e siga as orientações dos decretos governamentais para você ficar protegido do novo coronavírus. guiani.radiotv.com. Na volta do intervalo, no editorial online e estratégia. Se você tem o curso de magistério ou graduação universitária para lecionar, pode se associar ao CPP de Bebedouro. Fique sócio mesmo que não esteja lecionando. O Centro do Professorado Paulista de Bebedouro atende a toda a microrregião e quer você como associado. A entidade também lhe oferece orientação jurídica e ajuda você com informações e documentação para que possa exercer tranquilamente o magistério. Informe-se mais e fique sócio do CPP de Bebedouro, na rua Frei Antônio Preto, 394, no Jardim Casa Grande. Telefones 3342-3337 e 3342-6090. Você sabia que a bicicleta está inserida no Código Nacional de Trânsito? Ela é considerada um veículo de propulsão humana, dotado de 2 rodas. Além de ser muito agradável dar um passeio no final de semana, a bicicleta está sendo cada vez mais utilizada por pessoas que cansaram do estresse do trânsito ou de estar em ônibus superlotados. Tá esperando o quê para sair pedalando? Ah, não se esqueça de usar os equipamentos de proteção, como capacete, luvas e faixas sinalizadoras noturnas. É importante verificar também as regras e procurar sempre utilizar as ciclovias. É muito mais seguro. Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus. Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, mola, suspensão, peças para reposição, alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamento. Radial Pneus. Raul Pudim 1390. Radial Pneus, amortecedores e escapamentos.
Você sintoniza aqui ali radiotv.com. Informação e entretenimento de Bebedouro para o mundo. O Sebrae aqui, Bebedouro, de segunda-feira agora ao dia 23 de novembro, atenderá das 11 da manhã às 5 da tarde. O órgão fica na Avenida Hércules Pereira Hortal, 1367, no Sambódromo, e conta com os mesmos serviços do escritório regional, o que possibilita o acesso de microempresas, de empresas de pequeno porte, de empreendedores individuais, de produtores rurais e de potenciais empresários para receber informações referentes à gestão empresarial, tecnologia, oportunidades de negócios, crédito, mercado, legislação, pesquisas e publicações técnicas. Informações no Sebrae, telefone 17 3343 8301. Aqui ali Notícias, editorial. Online e estratégia. Muito tem se falado sobre o número e a qualidade de lives durante a quarentena. YouTube, Instagram ou outra rede social são os grandes fomentadores desse novo estilo de entrega de conteúdo e que cai no gosto de artistas e de marcas. Assim como outros segmentos, cantores de todos os cantos também precisam se reinventar, uma vez que os palcos passam a ser as telas do celular, do televisor e do computador. Com repertórios variados de cunho social e com o intuito de arrecadações para o combate ao novo coronavírus, eis que surge um fenômeno nos negócios. Shows, antes realizados para 10, 20, 50 ou 100 mil espectadores, tem agora mais de 3 milhões de telespectadores, engajamento inimaginável em eventos físicos. Por outro ângulo, muitos, até então, sem a oportunidade de ir a determinado show, contam com a chance dessa experiência, em forma remota, sem gastos elevados com o deslocamento e hospedagem. De olho nesse mercado em ascensão, aos poucos, empresas e associações começam a entender que os eventos online não são passageiros. Daí a necessidade imediata de se adaptarem. Para se ter ideia, no ano passado, realizados 25 congressos online, mas com a chegada da pandemia, já superada a marca de 900 mil inscrições em eventos online. Muito disso é agora a realidade porque as marcas, os empreendedores e as companhias agora entendem o potencial que o digital tem para fomentar e impulsionar o segmento. Além disso, é oportuno enfatizar a força da democratização sobre o setor de eventos online. Os que buscam conteúdos possuem autonomia para escolher o que melhor interessar, de participar de onde quiser e de interagir com os palestrantes com proximidade muito mais real do que os eventos tradicionais. Já para as organizações que realizam eventos digitais ou pensam em começar, as plataformas online possibilitam abrangência e engajamento de magnitude imensurável. A tecnologia realmente oferece a chance de o público de diversas regiões do mundo conhecer o que você faz e a marca que representa. Esse impacto, jamais alcançado com eventos presenciais, com certeza será a união que dará certo na retomada do setor. No mais, está claro que os eventos online são os que pode chamar de caminho sem volta. Esse formato chega para ficar, porém, não tira a importância e a relevância que o mercado tradicional tem para a economia mundial. Por isso, fica uma provocação. Será que você ainda vai para o tudo ou nada e correr o risco de falhar? Ou é agora a hora de transformar literalmente o seu evento e expandir a sua empresa? É isso. Aqui ali, radiotv.com. Na volta do intervalo, os principais jogos de futebol realizados e os programados para este meio de semana.
Inter de Bebedouro perde para Francana por 3-1 e fica em situação delicada na segundona. Ganhar o teu sorriso é tudo que eu mais quero. Tudo tem mais cor, tudo fica belo. Se o presente for, tá tudo belo. Tudo belo, pra quem cuida com amor. Tudo belo, pra tudo belo eu vou. Tudo belo, pra quem cuida com amor. Tudo belo, pra tudo belo eu vou. Vote consciente. Mas afinal, o que é votar consciente, hein? Você já deve ter ouvido muito essa frase, né? Votar consciente é votar desapegado. Antes de pensar em vantagens pessoais, pense na coletividade. O que é melhor para as pessoas que te rodeiam? É um voto feito de consciência? O que a sua consciência diz que as pessoas precisam? Para isso, você precisa conhecer os cargos que os candidatos estão concorrendo. Quais as funções desses cargos? Conheça principalmente os candidatos, partidos e coligações. Afinal, você precisa saber quem é que vai te representar, né? Conheça as regras do jogo. As eleições são uma disputa com um conjunto de regras. Não te parece definições de um game? Então saiba jogar. Saiba sobre financiamento de campanha, quociente eleitoral, divisão de tempo no horário eleitoral, o que pode e o que não pode numa eleição. Não venda seu voto e não se esqueça da importância que ele tem. Você é a peça principal desse jogo. Você escolhe quem vai ganhar e fazer melhor pelo seu estado e país. Agora que você já sabe o que significa, em outubro, vote consciente. Empreendedorismo e solidariedade são temas da edição de novembro da Aqui e Ali. O ICDH, Instituto de Compromisso com o Desenvolvimento Humano, leva cultura e arte a bairros de Bebedouro com a Companhia de Dança Desiderata. Conheça a história deste projeto, que conta com 105 alunos e oferece oportunidades para crianças, adolescentes e jovens da periferia. A empresária Valquíria Medeiros Ferreira e suas filhas Ana Beatriz e Camila abrem as portas da Amazing Fashion, com coleções plus size e convencional para mulheres elegantes e cheias de estilo. A dermatologista doutora Yane Batista aborda o tema acne. Ela discorre sobre alguns tratamentos para quem convive com as temidas espinhas. Na página Estilo, Laís Santin aborda os diferenciais de designers brasileiros. Na coluna do psicólogo Marcelo Pelissari, ecoansiedade, mudanças climáticas e como isso influencia sua saúde mental. Aqui e Ali, impressa e digital, a sua revista de Bebedouro e região. Aqui e Ali Notícias e o esporte para você. Futebol, futsal, artes marciais, basquetebol, natação, vôlei, atletismo, automobilismo. Todas as modalidades no Aqui e Ali Notícias. Aqui e Ali Notícias e o esporte para você. Confira agora o placar geral do programa Aqui e Ali Notícias. Copa Sul-Americana, segunda fase. Ontem no Bolívar da Bolívia venceu o Audax Italiano do Chile 3-0. Liverpool do Uruguai perdeu para o Sport Huancayo do Peru 2-1. Desportes Tolima da Colômbia e Unión La Calera do Chile empataram em 1-1. Hoje, às 7h15 da noite, tem Defensa e Justiça da Argentina versus Esportivo Luquenho do Paraguai. O Acpato do Chile versus Fênix do Uruguai. River Plate do Uruguai versus Atlético Nacional da Colômbia. E o São Paulo enfrenta o Lanús da Argentina. Às 9h30 da noite, o Caracas da Venezuela enfrenta o Vasco da Gama. Deportivo Cali da Colômbia pega o Milionários da Colômbia. E o Peñarol do Uruguai enfrenta o Vélez Sarsfields da Argentina. Amanhã, às 7h15 da noite, Emelec do Equador e União da Argentina.
Estudiantes de Mérida, da Venezuela, e Coquimbo Unido, do Chile. Às 9h30 de amanhã, Atlético Tucumã e Independente da Argentina. Bahia enfrenta o Melgar do Peru. Júnior da Colômbia pega o Plaza Colônia do Uruguai. E Universidade Católica do Chile enfrenta o Sol da América do Paraguai. Uma partida realizada ontem pelo Brasileiro da Série B. O Brasil de Pelotas e o Sampaio Correia do Maranhão empataram em 0-0. Pela Copa do Brasil, oitavas de final, segunda rodada. Ontem, Cuiabá e Botafogo do Rio empataram em 0-0. Inter de Porto Alegre venceu o Atlético Goianiense 2-1. Hoje, às 7h, tem Ceará e Santos. Às 9h30, Flamengo do Rio e Atlético Paranaense, América de Minas e Corinthians. Amanhã, às 7h, o Palmeiras enfrenta o RB Bragantino. E às 9h30, o Juventude de Caxias do Sul pega o Grêmio de Porto Alegre. Pela segunda rodada das oitavas de final da Copa do Brasil, o São Paulo empatou com o Fortaleza por 2-2 em confronto realizado no dia 25 de outubro. Aqui e ali, radiotv.com. Na volta do intervalo, Copa Paulista, primeira fase, primeira rodada. Radial Pneus, acessórios, molas, suspensão, amortecedores, escapamentos, peças para reposição, alinhamentos e balanceamentos. O prazer de dirigir com segurança e com o seu veículo em dia com a manutenção. Radial Pneus, Avenida Raufurquim, 1390. Telefone 17 3342 7744, Bebedouro. Muitas novidades para você. Aqui e Ali Notícias, das 7 às 8 da manhã, pelo canal online Aqui e Ali radiotv.com. Aqui e Ali Notícias, prioridade para os acontecimentos do dia. Além de conteúdo informativo, no Aqui e Ali radiotv.com, uma programação especial de músicas selecionadas dos gêneros pop, rock, sertanejo e muito mais. Aqui e Ali radiotv.com, conectado com as novas tecnologias, profissionalismo em conteúdo de comunicação. Acesse aquialiradiotv.com. A prática de exercícios é extremamente importante para a saúde física do nosso corpo. Assim como a água tem uma função importante para o organismo, se exercitar é indispensável para manter a musculatura em movimento, gastar energia e fortalecer os ossos e articulações. Além de ajudar na diminuição do estresse, melhora no fluxo de sangue ao cérebro e redução da ansiedade. Praticar exercícios regularmente previne todos esses problemas e também ajuda na recuperação de depressão e autoestima, que são muito comuns na sociedade. Mova-se, viva uma vida feliz. O esporte em todas as modalidades. Informações selecionadas para você ficar bem informado. Copa Paulista, primeira fase, primeira rodada. Hoje às 3h, Rio Preto e Grêmio Novo Horizontino, Audax e Inter de Limeira, Primavera de Indaiatuba e 15 de Piracicaba, Portuguesa Santista e Ponte Preta de Campinas, Juventus da Capital e São Bernardo, Nacional da Capital e Água Santa de Diadema, Guarani de Campinas e Portuguesa de Desportos, às 5h, Comercial de Ribeirão e Ferroviária de Araraquara, Belo Clube, Rio Clarense e Atibaia, e amanhã às 5h, Marília e Botafogo de Ribeirão. As informações esportivas são atualizadas e do seu interesse. Obrigada pela audiência. Campeonato Sub-23 da segunda divisão, primeira fase, primeiro turno, sexta rodada. Ontem o América de Rio Preto venceu o Araçatuba por 1-0. Danabi e Bandeirante de Birigui empataram em 2-2. Inter de Bebedouro foi derrotada pela Francana 3-1. Mauaense e SKA Brasil empataram em 1-1.
Hoje, às 3 horas da tarde, jogam Mantiqueira de Guaratinguetá e Atlético Mogi, Vossen de Assis e Grêmio Prudente, Grêmio São Carlense e Matonense, Itararé versus Elo Esporte de Capão Bonito, União Agrícola Barbarense e Independente de Limeira, Guarulhos e Brasílias de Águas de Lindóia, Amparo e Itapirense, União Mogi e Suzano, Jabaquara de Santos e Barcelona Esportivo. Às 4 da tarde, o Oswaldo Cruz enfrenta o Tupã. Aqui e ali Notícias Esportes. A sexta rodada da primeira fase da Segundona Paulista, a primeira do retorno, começou a ser disputada na tarde de ontem, quando 4 das 14 partidas foram realizadas. Bandeirante e Francana protagonizaram o dia. A dupla segue fazendo boas campanhas, agora com 13 pontos em 5 jogos. O Bandeirante de Birigui, porém, fica com o gosto amargo na boca, já que foi ao prefeito Alberto Víctoro em Tanabi, abriu 2-0 e tomou o empate por 2-2. O Tanabi chegou a 5 pontos, mas caiu para quarto. Afinal de contas, o América ganhou no Benedito Teixeira, em Rio Preto, por 1-0, indo para o terceiro lugar com 6 pontos. Derrotado, o Araçatuba segura a lanterna com 3 pontos. A Francana também segue firme na luta pela melhor campanha geral. Foi até o Sócrates Estamato, em Bebedouro, e anotou 3-1. E segue tranquilo na liderança do Grupo 3. Com apenas 1 ponto, a Inter de Bebedouro está em situação delicada. 15 de Jaú com 8, São Carlense com 5 e Matonense com 3 estão entre eles. Pois é, esta rodada é a última do primeiro turno da primeira fase do certame Sub-23 da Segundona. E a Inter de Bebedouro, em todas as partidas de que participou, conquistou apenas 1 empate, 1 ponto, portanto, e está em situação muito delicada no certame Sub-23. É claro que não se cai mais, é a 4ª divisão do futebol profissional de São Paulo, mas pela tradição do Lobo Vermelho, há necessidade de melhorar a performance da Internacional para não acabar esse campeonato amargando a lanterna. E o SKA Brasil foi outro que bobeou. Depois de golear o Barcelona por 7-0, ia vencendo no Mauaense, no Pedro Benedetti, em Mauá. Só que acabou cedendo o empate por 1-1 aos 44 do segundo tempo. Assim, os visitantes estão em quarto no grupo 7 com 4 pontos. Os donos da casa ficam em terceiro com 8, 1 abaixo de Mauá e Jabaquara. E a rodada da Segundona chega ao fim na tarde de hoje. Dono da única campanha 100% até aqui, o São José, que soma 12 pontos, está de folga no grupo 6. Os 35 times foram divididos em 7 grupos com 5 integrantes cada, que jogam em turno e retorno. Os 2 melhores de cada chave e os 2 melhores terceiros colocados gerais avançam às quartas de final. Todo mata-mata será em sistema de ida e volta. Cabe destacar que apenas os finalistas garantem acesso ao Paulista da A3 de 2021. E o Aqui Ali Notícias termina. Obrigada pela sua audiência. Um bom dia para você. Até amanhã. Agora você está bem informado. Aqui Ali Notícias. As informações que são do seu interesse. Obrigado pela audiência.